Se alguém quiser ir num churrasco, é numa bodega lá, Vai lá. no canal 4. Mas as carnes que a gente comprou é boa. Se você entrar no lugar, você vai Você só não encontra mais gatos na região. Não, tudo cara. Não, peraí. Não, peraí. Não. Engraçado você dizer isso, porque sabe o que tem no lugar? 14 gatos. A mãe do cara é aquela velha dos gatos. Então você não encontra mais ratos na região. Mas eu tenho as embalagens lá, tudo, a gente guarda as embalagens, né? Com a notinha de ontem, o pessoal não duvidar. Vamos lá, gente. É tudo Para ligar a fácil. câmera. Tecnologia. Ligar a câmera. Agora gato tem uma coxa desse. Não é feitiçaria, é tecnologia. Bom, então nós vimos que Aristóteles ele trata o ser humano como um ser uno, né? Existe uma organicidade na visão do homem e uma evolução orgânica que começa na animalidade e culmina na razão. O interessante é que há também uma visão dessa manifestação evolutiva orgânica na cultura. O Olavo faz esse levantamento. Ele fala o seguinte, ó, na época ali das religiões antigas, religiões primitivas e tal, o que vigorava era a linguagem poética. Linguagem poética. Linguagem dos sentidos, das sensações e tal. A linguagem dos primeiros oráculos, da casta sacerdotal. Depois, quando há uma dissolução dessa religião tradicional, começa o discurso poético mais individual. E aí, quando entra o estabelecimento da polis, que é aquele período dos clássicos gregos ali que a gente conhece, qual é o discurso? É retórica. Discurso retórico. Discurso da polis, aqueles gregos, que ficavam sem fazer nada, só discutindo. Ali na água. Aí depois que isso vai mais ou menos a retórica como o discurso principal, vai até o final da República Romana, quando ela perde mais ou menos a razão de ser. Aí você tem o período do cristianismo, que é um período meio híbrido, tá? Ele retoma o discurso poético, mas ele também tem retórica. Ele também tem retórica. E o discurso dos primeiros, a era patrística ali, os primeiros apologetas cristãos, é retórico. Se você pega Tertuliano, ele é retórico. Ele está o tempo todo apelando à sua vontade. Retórico no sentido que é persuasivo. Persuasivo, e que apela. A gente vai ver agora, quando acabar essa parte, eu vou entrar mais detalhadamente em cada discurso, a gente vai entender melhor. Mas é mais retórico nesse ponto. Quando entra na Idade Média, já deixa de ser retórico e passa a ser mais dialético. Porque começa a haver mais uma coisa mais de debate racional sobre os temas na busca da verdade. E quando a gente entra na Idade Moderna, aí nós entramos no momento que há uma pretensão lógica. Eu sempre falo pretensão lógica porque nós já vimos que às vezes eu vejo não dá para ser totalmente lógico. Às vezes eu vejo tanto demonizar a Idade Média. A Idade Média é riquíssima. Então, e nessa parte ela é rica pra caralho. Não, em tudo ela é rica. A Idade Média é riquíssima. O problema é que a Idade Média é a idade do cristianismo. Todos eram cristãos. Todos partem da convicção, da certeza da existência de Deus, e isso não é legal para Para o pensamento pós-moderno. Para o pensamento moderno já. O próprio moderno já, e depois o pós-moderno mais ainda. Mas, quer dizer que ele diz que ele vê hoje o pessoal demonizando. Isso. Mas tem algo mais interessante, que fica às vezes escondido. Quando você lê os autores modernos e a crítica que eles fazem à Idade Média, você pensa assim, eles criticam a Idade Média porque eles consideram a Idade Média muito supersticiosa, né? Não é. Sabe qual é o problema deles com a Idade Média? Era a racionalidade. Eles achavam a Idade Média muito racional. Então a crítica que se faz à Idade Média é por ser racional demais. E por um ponto eles têm razão.
Porque os filósofos teólogos da Idade Média eram essencialmente racionais, às vezes exageradamente racionais. Os caras começaram a discutir cada coisa que se fala, pô, vocês estão discutindo literalmente o sexo dos anjos. Né? Um anjo passaria por fundo de uma agulha? Se discutia isso, tá? Se discutia tudo. Era assim, a mente, né? Mas a filosofia moderna ela gosta de esconder. Por exemplo, temos uma escola que tem aqui em Santos, que tem em outros lugares, que é a filosofia maneira clássica, Nova Acrópole. Vocês já ouviram falar? No canal 4? É no canal 4. Aí todo mundo fica, filosofia maneira clássica, meus ovos. Aquilo ali é o seguinte, a influência deles é Madame Blavatsky. É uma escola que usa alguma relação filosófica, mas o que eles estão fazendo é teosofia. E a grade, é engraçado, você pega a grade de filosofia, assim, gregos, Platão, Aristóteles, aí faz assim, vai lá para o Oriente, aí volta só em Descartes. Então, a Idade Média é praticamente... Não é a regra hoje em dia, isso aí? Você vai na faculdade e eles fazem exatamente isso. Quando você vai na faculdade hoje, há algumas faculdades, mas faculdade que seja mais uma faculdade mais católica, ela vai dar uma lambidinha em Tomás, uma lambidinha talvez em Agostinho. E Agostinho isso. Dificilmente, né? Eu acho que Tomás já porque já era uma fase mais racionalista. Isso, mas mesmo assim, pula. Toda a grade pula. Eu acho que também por exemplo, o excesso de volumes também. Não é por Das isso. sumas. Não, porque eles poderiam dar uma ênfase assim, eles pulam a Idade Média. Por exemplo, eu fui fazer a besteira de fazer faculdade de psicologia. Fazer faculdade de psicologia, tá, não durou um ano, mas tudo bem. Aí o que aconteceu? Primeiro filme, né? Porque eles não mandam ler livro, eles mandam ver filme, porque sabe que ninguém vai ler livro. Qual é o filme que eles mandaram ler? O filme, desculpa, que eles mandaram ver. O Nome da Rosa, Humberto Eco. Por quê? Porque detona... Porque a história do Nome da Rosa é o seguinte, é um monastério lá, de padres absolutamente ignorantes, que são contra o conhecimento, que não querem distribuir. E quem é o herói? É um padre dominicano quase cético, quase ateu, que era pela ciência. Por que eles dão isso logo no começo da faculdade? Eles estão dizendo o seguinte, vocês estão entrando aqui, não venham com conceitos de Deus, aqui nós somos científicos, nós somos lógicos. Entendeu? É tudo uma doutrinação, como fala. Eu cursei pedagogia, tentando me demorar para não chegar. Que é a mesma linha. Cursei pedagogia. Primeira aula de filosofia da educação, segundo slide. Para estudar filosofia é necessário abandonar todos as suas crenças anteriores. Em alto e bom som, assim, em letras garrafais. Segundo slide da primeira aula. É um pouco burrice, porque se você for observar, eles começam a filosofar cheio de crenças. Cheio de pressupostos. Então, assim, o fora da caixa é só sair da sua caixa e entra na minha caixa. O que os filósofos medievais faziam? Eles partiam realmente de Deus. Mas eles faziam dois movimentos. Um movimento para frente e um movimento para trás. Eles partiam de Deus e falavam, vamos começar com a ideia de que existe um criador inteligente. Tá? A partir daqui a gente começa a fazer filosofia. Mas, o que eles faziam também? Tudo bem, eu vou fazer isso porque eu preciso de algum pressuposto para começar. Mas eu também posso fazer um movimento para trás. Tomás fez isso, Santo Anselmo fez isso e outros. Vamos tentar provar a existência de Deus. Eu tenho convicção que Deus existe, mas vamos tentar provar também. Então, enquanto ele fazia para frente, ele também fazia para trás. Então, na verdade, ele não ficava no vazio. Não era assim, acredita em Deus, não quero saber, e vamos. Não, eles também punham tentavam, né, provar a existência de Deus. E esses filósofos modernos estão cheios de pressupostos também. Eles têm que partir. Não dá para você iniciar qualquer filosofia sem pressuposto. É impossível. O que você pode fazer é iniciar com os pressupostos, seguir adiante, e em algum determinado momento falar assim, deixa eu parar um pouquinho, vou botar à prova meus pressupostos para ver se eles estão certos. Por exemplo, filosofia marxista, ela tem pressuposto? Tem. Por exemplo, o materialismo. Mas olha a diferença, tudo é material, tudo é matéria. Começa assim, tudo é matéria. Aí você fala assim, tá bom, prova. Eles tratam isso como pressuposto, como um dado, um elemento dado.
tudo é matéria. Você tem como provar que tudo é matéria? No princípio que não é, né? Você tem como provar que tudo é matéria? Não tem. Como é que você vai provar que tudo é matéria? Que é exatamente uma coisa que o senhor até falou nas suas aulas, que o inimigo do marxismo não é o capitalismo, mas é a metafísica. É o idealismo. É o que eles chamam de idealismo. Não é bem o idealismo, é o que eles chamam de idealismo que vai ser a metafísica. Sim. No livro eu falo isso também. A transcendência, que é como eles partem. Mas o importante ali é o seguinte, eles têm um pressuposto. Eles têm um Como eles pressuposto. vão empurrar para você o marxismo, eles não querem que você tenha suas crenças, porque as suas crenças vão levar você para o Não, transcendentismo. do transcendente. Eles têm outros pressupostos. A dialética, por exemplo. Como é que você me prova Qual a que é a dialética? diferença final da Ah, da dialética dialética. marxista? A da dialética aristotélica? marxista é um processo rígido de combate de opostos. Todo ser, tudo é matéria, e todo ser tem dentro de si elementos opostos que se combatem, que em algum momento vão formar dessa luta um novo elemento superior. Que é o dele. Não, é. Qualquer coisa que vier, ele vai falar que é superior. Nessa hora ele pegava os operários iam fazer a revolução, e a revolução ia surgir uma nova Vai sociedade. surgir uma nova coisa. Tudo vai surgir. Tudo. Tudo. Qualquer coisa. Debate interno do partido vai dar nisso. Ah, sei lá, qualquer coisa. Né? Por isso que Marx gostava tanto de Darwin, porque né, a luta ali. Só que assim, a luta seria a luta entre contrários que dá um ser novo e superior. Isso é muito importante. Por isso eles são chamados de progressistas. As pessoas dizem, eles não são progressistas. São. Porque o progressismo significa que eles entendem que toda a realidade está nesse processo dialético e o tempo todo gerando coisas superiores. É por isso que são progressistas. Quem critica chamar de... catarses, não é? Então, O objetivo não é... a catarse é É uma purificação, né? Então, a Vamos dizer assim. catarse é uma expressão freudiana, e Freud tem um monte de expressão ali, que depois os marxistas vão usar um monte. Porque tu vê, um vai influenciando o No outro. final, Uma cultura. todo comunista vai terminar como um tecnocrata. Né? É o que final das acontece contas. mesmo. Ele vai No final das purificando. Mas essa é a diferença da dialética. A dialética platônica, ela tem esse elemento isso de que é- embate, Ah. mas não necessariamente um embate que se destrói os elementos e depois cria um novo. Porque muitas vezes na dialética platônica, um dos elementos ele pode sobreviver. Né? Se esse primeiro elemento ele já tiver certo desde o começo. Por exemplo, Deus existe. Aí vem o outro, não, Deus não existe. Vai surgir um novo? Não dá, porque a primeira a hipótese já está certa. Talvez por isso que no socialismo Deus existe, mas... Então, no socialismo, não teria, na dialética hegeliana, marxista, materialista, esse Deus existe, Deus não existe, teria que formar um novo. Seria o ódio a toda a ordem existente que promove a unidade do pensamento revolucionário. Principalmente, mais do que a ordem, eu acho, porque o marxismo ele tem uma questão de ordem. É mais a questão da identidade. A filosofia marxista... Não existe um ser, né? Ela tem um ódio ao ser enquanto ser. As coisas serem como elas são. Não Nada existe é um o que é. estado. Tudo está em transformação. Esse negócio do Estado democrático... Tudo está se transformando. Esse negócio do Estado democrático de direito, que eles falam, na verdade você vai ver um dinâmico de direito. Né? Tudo é dinâmico. O Estado de Direito é o que for conveniente para mim. Então é óbvio que vai mudar toda hora. Você pode mudar como você quiser, tá? A dinâmica Tem um vídeo que é muito Você- bom que eu recomendo vocês assistirem depois, do próprio professor Fábio Blanco, que ele vai falar a questão dos governos. Que o governo ele não deveria estar pendendo para um lado ou para o outro, mas ele deveria estar separando para manter não uma hegemonia, mas uma multiplicidade de ideias. Só que se for ver, eles querem um Estado democrático de direito. Só que ao mesmo tempo eles querem uma hegemonia de um pensamento. Sim, não tem a ver com Isso tudo é agora. O professor estava falando da questão da crítica ao termo progressista. Aí o senhor não terminou. Porque as pessoas falam assim, não pode chamar o de progressista, porque isso é quase um elogio. Não, é você que está contaminado achando que progressista é um elogio. Você já está contaminado com a cultura marxista. Progressista Como não é se elogio. todo progresso fosse uma Progressista coisa boa, né? é como se progresso fosse uma coisa boa, o que já é uma contaminação. Progressismo é uma identificação de uma forma de ver a realidade. O
progressista, ele entende que a sociedade está em progresso Consta. inapelável e constante. As coisas estão progredindo de qualquer maneira, mesmo quando estão em crise, a crise faz parte desse processo de progressão. Por isso que são progressistas. Por isso eles não são progressistas porque nós somos vanguarda. Isso aí seria vanguardista. Mas basta entender então que a ferrugem é o progresso do ferro. Mas eles vão dizer que então, eles vão dizer que isso aí vai dar em um outro elemento Quem melhor. conserva o ferro. Quem vai lá e pinta, né? Para não enterrar. Chesterton combate isso maravilhosamente. Chesterton combate. Quem quiser, no meu canal tem, ou no canal do Peravoz, no meu canal, tem lá as aulas dele. No deles dá, sei lá, 12 aulas, no meu dá 18, porque eu divido. Acho que foi 9. 9 aulas. Paulo fala, chega de falar sobre Chesterton. Mentira, não falei isso não. Não, mas foi assim, acho que um mês, né? Falando mais. Né? Foi quase. É que teve uns intervalos, deu uns 2 meses e meio. Então vocês repararam que culturalmente, se a gente analisar, parece que a sociedade também está num sistema orgânico, que começa lá atrás, é mais poético e vai evoluindo. É um dado interessante. Eu também penso que é possível até pensar numa unidade cósmica. Se a gente extrapolar, de repente, Aristóteles e incluir aí uma superação, inclusive, da racionalidade para algo mais espiritual, né? Essa unidade. Bom, mas aí eu acho que eu vou longe demais. Mas passando, né, pela racionalidade. Tem que passar, nós somos humanos. Nós somos humanos. Entendeu? Bom, melhor não entrar nisso, que isso dá pano para mano. Vamos entender um pouquinho. Esse processo não envolve então a morte? Talvez. Talvez. Né? Porque você vê, hoje existe uma tipo assim de histeria pela juventude e pela fonte não só da juventude, mas da vida eterna. E uma esperança né? de Ou vencer seja, essa morte. Se a gente fosse observar sob essa ótica, a morte seria a conclusão lógica desse processo que nós estamos vivendo. Sim. E as pessoas não querem isso. Não quero. Elas E há muita gente poderosa que acredita que Sim. em algum momento pode se vencer isso. Mas não querem exatamente pelos pressupostos, vamos chamar assim, tem gente que não gosta, não sei se o professor de repente não gosta do termo, mas os pressupostos da cosmovisão. A gente falou em materialismo. Se tudo que existe é isso aqui, Isso é uma cosmovisão. quando acabar isso aqui, acabou tudo. Então tudo que você tem é isso aqui, você tem que manter isso aqui. Você tem que manter isso aqui. Para quem tem uma esperança em algo depois, qualquer seja... possibilidade de transcendência. Isso é uma seja lá cosmovisão qual- mesmo. A morte tem Tem essa gente que não função. gosta do termo, né? Não sei, de repente o senhor não gostava, mas Não, eu acho tudo bem o termo. Isso é termo que protestante usa muito, e católico tem que não gente gosta que de não usar gosta, isso aí, mas então- isso é problema de Eu vi briga esse dedo apontando teológica. pra mim, viu? Foi inconsciente! Mas eu vi. Foi inconsciente. Cosmovisão. Que é um termo muito usado por teólogos protestantes. Não sei porque Agora, sim, culturalmente se você- teólogos católicos não usam. Se você tem uma esperança em algo depois, seja lá qual for, tá? Seja cristão, hindu, krishna, seja lá qual for, você tem menos repulsa da morte, porque existe algo além disso aqui. Se só tem isso aqui, é Na claro que verdade, é um elemento importante. perpetuar isso aqui. Tem que perpetuar isso Tem que aqui. se agarrar. Essa é o valor da sua vida, né? Que você extingue agora. Então, o ser humano, na minha visão, ele sempre quer alguma coisa que vá além da vida. Na Pra naturalidade. você, na sim. naturalidade. Mas se a partir do momento que você incute a ideia materialista de que tudo é matéria, acabou. Mas Então, eu não sou tem- materialista. Não, mas eu eu tô tô falando falando que a quem maior é. parte da população. Não, as pessoas naturais. A maior parte da população não é materialista. Por isso que a filosofia materialista é uma artificialidade. Ela vai não contra a existe. naturalidade humana. Mas Que viver cansa, gente. existem vertentes protestantes que bebem no materialismo Sim. e ao mesmo tempo fica brincando. Por exemplo, eu durante muito tempo da minha vida fui testemunha de Jeová. E as Que testemunhas não de é Jeová... protestante, desculpa. Não é. Assim, enfim, mas pega uma vertente cristã. Não. Tudo bem. Não. Só por exemplo. Jesus é anjo. Jesus é anjo. Não. Eles negam a trindade e tudo mais. Enfim, mas a questão é que eles, ao mesmo tempo que eles falam de um mundo espiritual, eles são materialistas. Mas a testemunha de Jeová especificamente é materialista.
Especificamente os testemunhos de Jeová que acreditam que nesta terra é a paraíso, exato. né? Mas aí é uma vertente, um maluco lá que recebeu. Mas não, eu acho que não. Esse a gente entra. Não existe dicotomia entre capitalismo e comunismo, por exemplo. E não existe Não, também. capitalismo É isso que é passagem. interessante. Não há nada que impeça você dar uma veste espírita ou espiritual ao materialismo. Né? É possível. Se você Não, vai mas precisar, o próprio espiritismo ele é razoavelmente materialista. Resumindo, não sei, posso estar resumindo demais, mas o negócio é destruir Cristo. Pronto. O que a gente vai colocar no lugar? Porque Isso. não se destrói aquilo que não se Eu acho que é uma substitui. síntese bem plausível. Então, se é qualquer. Uma síntese bem plausível. Então, se a religião civil Ó, duas. materialista vai exigir um espírito. Que espírito pode ser este? Um Você espírito vai materialista. estar atrás disso nesse Ó, se você pegar dois exemplos, o próprio espírito, será que o Islã serve? Sério. próprio Vamos pegar o espiritismo. Islã para ser o espírito. o próprio espiritismo ele tem um quê de materialismo? Por quê? Não, o espírito, espírita, ele é uma força sutil. Ele não é algo além da matéria. É uma força matéria sutil. O próprio ocultismo, olha que coisa. O que é o ocultismo? O demônio. Não tem nada a ver com o demônio. O ocultismo, a maioria dos ocultistas fala mal do demônio. Qual é o material que o ocultista mexe? Ímãs. Qual é o material? Pelo menos começou assim. Não são espíritos. Forças sutis da natureza. Forças invisíveis, mas forças da natureza. Como que é um banda mesmo? Mônadas. Poderia, sei lá, que nome a gente vai dar. Está muito leibniziano. Então, mas forças sutis, né? Forças que você não tem um acesso direto. Então fala assim, peraí. O ocultismo mexe com forças sutis da natureza. E a ciência? Mexe com o quê? Com forças um pouco mais visíveis. Então você fala assim, opa, às vezes a diferença entre ocultismo e ciência é uma diferença de grau e não de natureza. Ou de método. Mas de grau, quer dizer, um está mexendo com força mais visível. Aí quando você vai lá no CERN, vê aquelas máquinas que tem, eles estão quase fazendo ocultismo ali. Aí você vê no pátio central do CERN, que é, vamos dizer, o símbolo, talvez um dos maiores símbolos da ciência, uma estátua de uma deusa hindu. Shiva. É Shiva? Eu acho que é Shiva. A Shiva Por quê? é o Deus O da inimigo. destruição. Por Não, quê? Deus, é um Vamos Deus. pensar filosoficamente, não pense politicamente, filosoficamente. Por quê? Porque talvez ali é um sinal, ó, nós estamos tratando da mesma coisa. É um pressuposto, né? Se vocês procurarem lá, inauguração do túnel de São, não sei das quantas, Sim. lá na Suíça. Aconteceu um ritual. Então, é uma obra que estava celebrando a potência científica, a potência técnica. Um túnel que era praticamente impossível de ser criado, construído. E aí eles fazem um ritual de inauguração que é, obviamente, um ritual de ocultismo. E aí, por quê? Porque talvez não haja tanta diferença assim. Talvez a gente comece a entender um pouquinho de Augusto Conte, talvez a gente comece a entender um pouquinho Mas de isso não Marx. pode ser uma decadência? Você está fugindo um pouco do tema, né? Abrindo um Não parênteses sei se é enorme. uma decadência. Não, é uma decadência no sentido intelectual, talvez, mas talvez tenha um sentido lógico isso aí. Tem uma relação. Talvez o que eles estejam fazendo não é porque tão a- barbárie. Estamos voltando aos bárbaros. Não, talvez Não, é tenha que uma a relação. racionalidade ela tem um limite para descrever o universo. Eu acho que quando você alcança esse limite,
Você começa a ter que apelar para outras coisas. Não, mas eu vejo menos que apelo, porque eu acho que tem uma Porque relação. se você for ver naquelas teorias de multiverso, aquilo ali foi o que você falou, o cara já está viajando na maionese completamente, sem dado empírico, vamos dizer. Ele Mas tá talvez imaginando tenha aquela uma coisa. relação, que eu quero mostrar que talvez haja uma relação mais íntima do que a gente pensa. Às vezes a gente pensa assim, o ocultismo é uma coisa, ciência é outra, e talvez. Talvez. Na Segunda Guerra, o Hitler fez isso. Todos Ué, eles. toda- Assim, que a gente saiba, porque você vê. O Hitler bebeu de um monte de ocultismo oriental para poder Saiu convencer da os Alemanha. incautos. Todo ditador tem um Inclusive espírito louco. com diversos projetos já bem Eu lembro avançados, do tanto Paulo que Cury, que a achou que guerra todo termina conservador. e já nos anos 60 o homem chega à Lua, né? Constrói um foguete, né? Cria supostamente uma tecnologia capaz de levar você até A lá. própria bomba atômica. A bomba atômica Na também. Segunda Guerra. Né? Né? E ele estava em busca do tal do vril. O que era o vril? Né? Um dado só. Quando a gente fala muito que nem Inquisição. Tem Inquisição espanhola, também se subdivide, mas o melhor jeito que eu entendi para entender isso sobre a Inquisição, o que foi ela, é você procurar o diário de Júlio César. O que acontece? Aí você entende o que acontecia na Europa, que o Júlio César chama de Vales da Morte, né? Que era o homem divino, tudo que os caras faziam, rituais, colocavam os prisioneiros, tudo dentro de uma escultura de homem gigante, tudo com uma que tocava fogo, eles vivam lá dentro, matavam criança, matavam isso em nome de alguns deuses, que o cristianismo combateu. A Inquisição, sem querer fugir, É. a Inquisição, a primeira. A Inquisição da Idade Média é uma Inquisição teológica. Né? É uma Inquisição teológica. Era uma sociedade teológica que julgava os processos com base no que a sociedade era. Depois da Inquisição da Idade Moderna se tornou um pouco mais política, ou bastante mais política. São diferentes, né? Mas você tem a Inquisição, por exemplo, você tem na sociedade calvinista inquisições que não eram tanto inquisições, eram julgamentos prévios praticamente, mas também com a mesma base de pressuposto. Nós estamos defendendo a saúde da sociedade, que é uma sociedade teológica. Nós somos uma sociedade teológica. Se a gente deixar isso aí, cada um falar o que quer, não é nem falar até podia, mas publicar o que quer, não dá. Nós somos uma sociedade teológica, não dá para a gente fazer esse anacronismo. Hoje nós vivemos numa sociedade aberta, né? Pelo menos em tese. Em tese. Nós ainda falamos. Agora, nós não vivemos numa sociedade teológica, é diferente. Né? Isso faz parte de um processo. Então, o Alexandre de Moraes está querendo provar o contrário. Agora, houve abuso? Claro que houve. Essa questão que o senhor estava falando sobre a ciência e o ocultismo, eu acho que tem um personagem que eu não sou ainda não estudei muito sobre ele, mas ele me intriga muito mais do que o próprio Marx. Era contemporâneo e às vezes até rival, que é o Bakunin. E é tanto Bakunin. que Bakunin, Mikhail Bakunin. É tanto que no meu livro, Bases Revolucionárias, eu coloco um manifesto que ele escreveu quando cai a Comuna de Paris, que é exatamente esse aspecto na mentalidade dele que eu identifiquei, que é ele transformar a ciência e a razão em uma religião para substituir o cristianismo. Já era, praticamente, né? Mas Engels faz isso. E isso que é interessante, porque o que me surpreende no manifesto dele, que no final tem uma análise do manifesto, bem reduzida, é justamente que ele conseguiu prever o estado que a humanidade ia chegar a partir dessa mentalidade que ele estava aplicando. E ele praticamente descreve o homem nos dias de hoje, principalmente no período da pandemia. É um absurdo. Eles tinham realmente essa posicionamento. intenção. Ó, se você. Eu citei quinta-feira, né? A maioria de vocês estava aqui. Eu falei como Lenin se referia a Marx. Ele falou assim: a teoria de Marx é toda poderosa. Toda poderosa. É como ele chamava. Lenin chamava a teoria de Marx toda poderosa. Ou seja, é inerrante. É isso que ele dizia. Pô, isso é uma visão religiosa, cacete. Não é uma visão filosófica.
Eles queriam parecer filósofos, mas eles escorregaram. Eles se chamavam de irmãos. Entendeu? É uma seita. Bom, mas, gente, vamos fechar falando dos discursos, né? Afinal, é a aula sobre os 4 discursos. Então, quando a gente fala em discurso, voltando para Aristóteles, depois dessa volta pelo globo, voltando para Aristóteles, quando a gente fala em discurso, normalmente a gente pensa, fala, né? Fala. Mas comecem a pensar discurso como algo mais amplo. Não é só fala. Fala é a manifestação final do discurso. O discurso começa dentro, no pensamento, no entendimento. Então, quando a gente pensa em discurso, que palavra discurso lembra? Palavras semelhantes a discurso. Curso. O que mais? Dizer. Vamos usar o curso como... Curso de Tudo que caminho. use curso. Tudo que tenha curso no meio, vai. Recurso. Curso, transcurso, Recurso. percurso. O que essas palavras dão ideia de quê? Caminho. De movimento. Então, discurso é isso. Discurso é movimento. E quando a gente fala de discurso, nós estamos falando de movimento com início e fim. Então, todo discurso ele tem início e fim. Ou seja, ele tem um movimento que busca algo. O que o discurso, qualquer discurso, do poético ao lógico, ele busca? Propósito? Qual é o propósito? Convencimento. Não. Convencimento O é discurso só- poético não quer convencer. Exprimir o pensamento? Não. Ele quer fazer algo no ouvinte. Transformação. Alguma coisa. Impressionante. Não só. Causar uma impressão. Impressão é mais no poético específico. É uma transformação, uma mudança. Qualquer discurso ele quer que quando você ouça, você saia dele diferente. O poético de um jeito, mas cada um de seu jeito. Mas todos estão buscando que saia diferente. Né? Eu estou dando aula aqui, eu quero que alguma coisa saia diferente de vocês. Senão eu falava sozinho. Entendeu? Então esse é... Convencimento. Não, convencimento é um deles, mas não todos. Nem todos. O poético não quer convencer. Pode ter intenções. Né? Você vê um filme, ele pode ter uma intenção de te convencer, mas não. Ele pode ser um filme que simplesmente ele quer compartilhar sensações com você. Você falou, se Normalmente você são os estiver melhores. sozinho, mas você não poderia adotar o Sim. discurso de autoconvencimento? Sim, vamos posso. dizer assim, Posso. de autodescoberta? Posso fazer dialética comigo mesmo. Isso. Sócrates fez isso. Vamos Posso chamar fazer. de maluco? A gente está falando, fazer retórica comigo mesmo. Eu posso fazer retórica comigo mesmo, me convencer, me persuadir de algo. Bom, mas o importante é o seguinte, ó, é um transcurso, um percurso, que tem começo, fim, e partes que se interligam. Então é muito importante quando nós pensamos em discurso, saber que tudo tem que ter uma estruturação. Eu dou aula de oratória e enfatizo muito isso com meus alunos. Tem de estruturar o seu discurso. Você tem que saber para onde você está indo. A pior coisa é aquele palestrante que fala, vai, volta, fala, pô, esse cara já falou isso, onde ele está querendo chegar? Não sei. Falta de assunto. Às vezes é assunto demais. Sabe o que acontece? Às vezes Não, são assunto pessoas. demais, como assim o de menos, eles São parecidos, mas às vezes todo mundo já teve a experiência do professor que sabe muito Sim. e não consegue transmitir. Falta didática. Ele tem muito conhecimento, muitos elementos, mas falta para ele a estruturação desses elementos. Né? Porque aqui na cabeça está tudo misturado. Só que quando sai pela boca tem que sair com ordem. E não sai Essa é com a parte ordem. mais difícil, você colocar os capítulos. Né? Não, Eu para ensinar meus alunos a falar em público, eu desenvolvi uma sequência de 12 pontos para eles. Fala, siga isso aqui. Para poder No curso de direcionar. oratória. No curso de oratória. Porque senão não dá. A pessoa aprende sei me portar, sei falar tal, mas, conheço o assunto, mas se não tiver estruturado. Então, quando nós falamos de discurso, nós estamos falando dessa estruturação. Tá? E muito importante para os discursos aristotélicos é a questão da credibilidade. Cada discurso ele tem uma força de credibilidade, do menos crível até o mais crível. Tá? Então vamos falar deles um pouquinho. Por exemplo, o discurso poético é o discurso que trata daquilo que é possível. O que é possível? Possível, se eu fosse traduzir esse possível para uma linguagem que a gente vai entender melhor, seria o imaginável. Por exemplo, o Rambo matando
300 homens sozinho é possível? No sentido aristotélico, sim, porque eu consigo imaginar isso. Eu consigo imaginar. Talvez na vida real não seja. Sabe que o Leibniz dizia, inclusive um dos capítulos do livro lá que ele está brigando com, ele fala que a essência o é enquanto lidar com o possível. É o possível, e o possível Mas isso é verdade, a filosoficamente... essência o é enquanto... A partir do momento que ela deixa de lidar com o possível, não é mais essência. Já não é mais essência. Então, mas o possível aqui é o imaginável. É, o imaginável. Eu consigo imaginar isso. Eu consigo imaginar Hércules lutando. Não é verossímil, é o possível. Possível nesse Verossímil sentido. é outra coisa. Verossímil é outra coisa. É o imaginável, eu consigo imaginar. Então, a linguagem poética, ela trata com isso. Ela trata com os suspension of disbelief. Ou seja, vamos fingir juntos, compartilhar essa ficção, vamos comprar a ideia. Minha mulher é uma chata, ela vê filme comigo, ela vê o filme do Rambo, ela fala, isso não é possível. Eu falei, eu sei, mas deixa, vamos brincar que é. Não quero. Quando o filme começa a viajar muito, eu falei, mas a parte de viajar é mais legal. Ela não aceita, ela tem que ter pra ela, tem que ter assim, um mínimo de veracidade. Tem que ser factível, É o né? mínimo. Não, pra mim não. Quando começa a ver as coisas loucas, eu falo, aí que eu gosto. Star Wars, então? Não. Entendeu? Mas é isso, a linguagem poética é isso. Ela dirige-se à imaginação. E o objetivo dela, quando ela tem um objetivo, que aí nós estamos falando, é fortalecer a crença. Nós cremos nisso. Por isso que a linguagem religiosa usa isso. Nós cremos, eu não vou mudar a sua crença, vamos fortalecer a nossa crença. Tá? Fortalecer a nossa crença. E o resultado da linguagem poética é causar impressão. Causar impressão. Sabe? Você chora, você ri, você partilha e aquilo causa impressões. Não tem um objetivo de convencimento. Não quer te convencer em princípio nada. A linguagem poética mesmo. Né? Ela quer causar impressão e ela exige um afrouxamento da verossimilhança. É exatamente o que minha mulher não faz. Né? Tem que afrouxar a verossimilhança. Não precisa ser muito real. Então essa é a linguagem poética. É a linguagem das poesias, né? Homero, é a linguagem da literatura, a linguagem... Também, depois, ela se tornou mais individual, da poesia mesmo, da música, do cinema. Tudo isso é linguagem poética. Tudo isso é linguagem poética. É poética no sentido amplo, tá? Não é só poesia decassílaba. Quem? Também entra, né? O teatro. Também. Você tem que entrar lá e acreditar que aqueles caras que estão ali na tua frente estão fazendo alguma coisa de verdade. Você suspende, Na verdade, se eu tô você compra a ideia. Eu sou lá o cara que escreveu lá o Viagem ao Mundo em 80 Dias, como é o nome dele? Júlio Verne. Júlio Verne, ela falou lá do seguinte. Então, se Júlio Verne escreveu da Terra à Lua, aquilo lá se enquadra em poética. Ele tinha um objetivo de te convencer de alguma coisa? De te persuadir de alguma coisa? Eu acho que só que era impossível chegar na Lua, mas sem assim, entrar, tem muita poética ali. Não, sem entrar na questão psicológica. Será que ele... Não, mas assim, a aí linguagem dele- dele não tem. Mas é Essa poética, é dele isso? Foi boa porque, assim, foi o que inspirou justamente o pessoal dos anos 60 a fazer o que? Os foguetes. Porque eles usaram a mesma ideia de jogar um canhão pra Lua, que tinha essa ideia do Seu nome é Júlio Verne, é século XIX. Mas a linguagem do Júlio Verne em si, você analisa a linguagem, é poética. Sim. É isso que eu queria saber. O discurso é poético. Por isso que a criança lê e fica encantada com aquilo lá. Né? Começa a brincar, né? Não significa, o cara tá pensando, vou Está fazer na uma Lua. linguagem poética para causar uma... Mas é uma potência É só a imagem. cultural violenta. Tudo tem. Tudo tem. É a imagem. Então você É cria uma imagem. Imagem e impressão. Caracteriza isso. Impressão. É imagem e impressão. Impressão. Então podemos dizer então, que a poesia é uma das expressões que é hoje a gente Da chama de poética. poesia, a gente, Da poética. poética. Sim. Uma das. Uma das. Aí que tá Uma a das diferença formas- do cinema hoje, então. Que antes ele tinha O uma discurso linguagem poético. E agora... Não, ainda existe cinema com linguagem poética. Não, mas eu digo no que tá pop hoje. Vamos lá.
Você pega lá a Capitã Marvel, por exemplo, que tem toda Aquela uma doutrinação. Então, mas aí tá a linguagem continua sendo poética. Que acaba Porque com o primeiro objetivo é a impressão, não é a doutrinação. A doutrinação, ou o convencimento por meio daquilo, está subreptício, está por trás. O Olavo falava isso, que não, Mas a linguagem é poética. A linguagem é poética. que não é doutrinação, na verdade Não. é um condicionamento que o cara nem Condição, percebe. não é doutrinação, né? ninguém faz doutrinação. É. Quem está fazendo doutrinação sou eu. Até porque Tá dando uma para ter doutrina. uma doutrinação precisa ser. Precisa existe ser uma ter, doutrina. né? Não é doutrinação, a gente usa a palavra, né? Mas ainda é uma linguagem poética. Por mais que tenha os comunistas, por exemplo, com várias literaturas, a linguagem, se você analisar ali, é a linguagem poética. Ah, mas existia uma intenção. Tinha, mas a linguagem é poética. Porque o objetivo ali é causar a impressão. O que essa impressão vai fazer com você é outra coisa, mas o objetivo é causar a impressão. Isso é linguagem poética. Bom, saímos da linguagem Normalmente- poética. Na verdade, Retórica. se eu for me utilizar da poética como um instrumento com alguma intenção, com algum propósito, não importa se é o bem ou o mal, Ela continua sendo poética. ela continua sendo poética, Continua sendo e, poética. e ela, podemos dizer que ela é só a preparação do terreno? Podemos dizer assim. Sim, ela, Se houver. se houver. Mas Se houver. ela continua sendo poética, ela está causando a impressão. Só uma pergunta, só para ficar claro. Antes do café, o senhor tinha dito que não existe um discurso puro. Então, nesse caso, a gente está falando que o discurso é predominantemente Poético. No caso do cinema, por exemplo. A gente pode falar ou Mas predominantemente existe- ou é poético, mas ali de vez em quando tem os mas elementos. carregado de outros, ou pelo menos intercambiando com outros. Por exemplo, você tem um filme, por exemplo, ou uma peça de teatro, poético. Aí lá você tem uma cena que os caras começam a conversar e passar uma... Mas ainda assim é essencialmente poético. Por quê? Dificilmente ele vai virar para a plateia e vai falar assim, agora eu vou causar uma persuasão. Ou vamos pensar juntos. Não, ele continua com uma linguagem poética. É quando acontece Botar a uns quebra da elementos. quarta parede em Isso, algumas mas é condições. raro. É raro. Mas os elementos ainda são poéticos. Porque às vezes você tem a poética, mas num contexto, por exemplo, científico. Como é o Então, você próprio- pode fazer o Os próprios contrário. livros do Júlio Verne. Sim, mas a linguagem é poética. Mas a linguagem é poética. O discurso é poético. O discurso é poético. Aí você tem a retórica. O que é a retórica? Bom, a poética trabalhava com o possível. A retórica trabalha com o que eles chamam de verossímil. Para nós também assim, o que é verossímil, né? É aquilo que a gente pode considerar assim, Realizável? bem possível. Bem Não, possível. bem possível. Provável? Não, aqui aí eu vou usar a linguagem da dialética, que é o É provável. verdade, já chega. Factual, que nem a Laura falou. É o bem. Factível. O verossímil assim, é aquilo que é bem verdadeiro. É aquilo que. Plausível. 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 Nós consideramos, talvez plausível seja melhor. Aí eu vou fazer uma pergunta. Porque verossímil não é uma palavra que a gente usa. Né? Digamos que Também não um é pouquinho fora provável. do nosso Não é especialista uma, disse que é não é uma possível. coisa provável ainda, é só uma suspeita razoável. Revolução dos bichos. Aham. Aquilo aconteceu, aquilo ali ele está falando do comunismo. Sim, mas a gente só sabe disso porque a gente conhece o comunismo. conhecimento, Mas a linguagem é poética. Linguagem é poética. Se uma criança lê aquilo ali, ela lê como poético. A Disney A usou gente muito isso sabe nos que anos ele. 40. A gente Aquele sabe o desenho que ele do está galinho. falando porque a gente conhece a história. Sim. Ele desenho da raposa e do galinho. Ele descreve perfeitamente, são trocas pessoas. Mas a linguagem é poética. Sou Fábio, você falou da criança, por quê? Já é a terceira vez, porque a criança... Porque a criança não tem a experiência, nem o conhecimento. Ela não tem a razão agindo. Ela não sabe o que é comunismo, ela não sabe o que é. Ela só vê aquilo. Ali, fica ali, não. Ela está ainda naquele estado de tabula rasa, só que ainda está construindo as Está impressões. construindo, ela não tem os dados, né? Então, o retórica, ela vai partir da O Leibniz onde? era contra esse negócio de tabula rasa. Não, todos eles. Não, mas o Locke não, né? Não, o Locke é o cara que cria É, o cara a ideia da tabula rasa. Então, a retórica, ela vai partir do quê? Das nossas convicções. A retórica, ela busca o quê? A persuasão. O que é a persuasão? Convencer. Nananina, não. Persuasão é fazer você agir em determinado movimento. Eu dou sempre um exemplo para os meus alunos. Diferença entre convencimento e persuasão, que eu aprendi com o Caim Pirman. Eu vou dar um exemplo que aí fui eu que criei. Minha mulher vira para mim e fala assim, Fábio, você não vai mais comer a gordura da picanha porque ele faz mal. E eu falo assim, tá bom, Letícia, você me convenceu.
realmente você me convenceu que a gordura da picanha me faz mal. Porém, eu vou comer mesmo assim. O que ela fez? Ela me convenceu, mas não me persuadiu. Não moveu seus afetos. Não moveu meus afetos. Faltou o porrete. Faltou a vontade. Faltou o porrete. Ela não usou Não chegou na os instrumentos retóricos devidos. Entendeu? Exato. Ela não mexeu com aquilo que deveria Então, mexer. digamos assim, que o Alexandre de E nem dei Moraes, ideia para ela. o por Alexandre favor. de Moraes está se valendo de um discurso retórico, então. Sim, porque ele tem elementos para A caneta dele é pura retórica. pura retórica. Então você parte. A persuasão, Sem você vai poesia sempre nenhuma, partir inclusive. das convicções do auditório. Você parte das convicções do auditório. Por isso que a linguagem religiosa, por exemplo, é essencialmente retórica. Porque ela fala assim, nós acreditamos em Deus, não acreditamos? Vocês acreditam que realmente estar na missa é essencial para o cristão? Ou se você é protestante, você acredita que ler a Bíblia é essencial para a sua vida espiritual? Então lê a Bíblia, então vem à missa todo domingo. Você parte da crença, mas você vai usar isso para persuadi-la a agir. Então você tem que ter uma crença comum. Eu não vou conseguir fazer retórica com pessoas que não têm a mesma crença daquilo que eu estou falando. Então seria o senso comum mesmo assim, o senso comum. Sempre do auditório. Do auditório. Eu posso fazer retórica com, por exemplo, eu falo assim, gente, vocês querem ficar mais inteligentes? Então leiam muito literatura clássica. Bom, eu estou partindo retórico. Porque eu estou explicando por quê? Não, eu só estou falando, vocês não querem ficar mais inteligentes? Vocês não querem ficar como o Olavo, como esses caras? Então leiam literatura clássica. Eu não estou falando por quê. Isso é retórica. Porque eu estou partindo de uma crença comum de que a literatura é bom, de que esses homens são exemplos. Agora, se eu pego a turma lá do futebol e falo, galera, vocês querem ficar mais inteligentes? Leiam literatura clássica. Eles olham para mim e falam, você está louco? Está maluco? Não funciona. Ela é utilizada hoje também nessas propagandas de marketing. Marketing é retórica pura. Eu vi esses dias um comprimido de... Ele falando, se você tem osteoporose, tem isso aqui, toma isso daqui. Sim, é o apelo às tuas emoções, aos sentimentos, mas não no sentido de impressão. É usar isso para mexer com a sua vontade. É diretamente ligado à vontade. Retórica é vontade. É vontade. Então, esses marketing aí que eles estão fazendo. Retórica pura. Tudo é retórica. Tudo é retórica. Tá. Tudo é É retórica. uma continuidade. E é lícito. Não estou falando que é lícito. Eu acho que marketing tem muita coisa que eu não acho muito lícito. Mas é lícito no sentido, é um tipo de discurso mesmo que existe, faz parte. Você pode usar a arma para matar o sujeito ou para se defender. Então, a parte que o senhor falou de ética, que no caso é um discurso que é ético, tem que ser seguido. Só que acaba não entrando no discurso moral, porque se você conseguir distinguir, pode ser uma coisa boa, que você falou. Que É um instrumento, a retórica é um instrumento. Você pode usar corretamente e pode usar de maneira incorreta. No ponto anterior que o senhor explicava a poética, o senhor também disse que era a linguagem da igreja do sacerdote. Agora o senhor falou que é a mesma coisa. Mas as duas coisas misturam. Não, mas elas, as duas. Não, é que assim. Primeiro, quando eu falei que era a linguagem do sacerdote, estou falando da religião antiga. Tá. A religião antiga é essencialmente poética. Tá. Na religião antiga não é assim. O sacerdote antigo não fala assim, gente, vamos fazer o sacrifício. Não tem isso. Fazer o sacrifício já estava lá. Já era feito. Se tu não faz, tu morre, pronto. Não tem muito retórica aqui, você não tem que persuadir ninguém. Mas você usa a linguagem para fortalecer as crenças que já existem. A linguagem que está ali, ela está fortalecendo, está retroalimentando as próprias crenças. Mas não há comando. A religião antiga não há comando. Quando a gente chega no cristianismo, você vai misturar. Você tem essa parte poética, que é o fortalecimento das próprias crenças, mas também há instrumentos de comando. Né? Quantas vezes os apóstolos falam, olha, seja como Cristo, faça isso. Ou o próprio Jesus fala, olha, faz isso. Negue-se a si mesmo. Você tem vários comandos retóricos, todos retóricos, não tem dialética. É retórico. Bíblia é retórica poética. Ela não está fazendo exercício de descoberta da verdade. Ela está falando, a verdade é essa, façam isso. Dá-se um nome a essa linguagem, querigma, que é essa mistura. A linguagem da religião é o querigma. Tá, entendi. É o poético retórico. Entendi. Poético retórico. Obrigado, entendi. O Dr. Plínio Corrêa de Oliveira usa muito essa expressão. Querigma. Querigma, né? Então a retórica é isso. Sempre tem quem é o juiz ali? É o ouvinte. Ó, você tem que me persuadir, não me convencer.
Aí tá, convencer. Né? Convencimento é da dialética. Vamos lá no convencimento. O que é a dialética? A dialética trabalha com o quê? O nível de credibilidade. É com aquilo que é uma probabilidade razoável. Isso aí provavelmente é assim. Provavelmente é assim. Então, a dialética, ela começa a trabalhar. Quais são as premissas dialéticas? Você tem que começar com premissas que falam assim, gente, vocês concordam que a literatura amplia o nosso imaginário? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Bom, então temos uma premissa. Bom, se vocês concordam que ela amplia o nosso imaginário, vocês concordam então que se nós lermos mais literatura, nós vamos ficar mais inteligentes? Concordam? Sim ou não? Sim. Então nós estamos caminhando juntos. Nós começamos com uma premissa, né, que eu ponho à mesa. Ó, tá aí? Beleza? Então vamos seguir a partir daqui. Tá, vamos juntos. Mas veja, a gente vai juntando elementos. Bom, se é assim, então vamos lá. É assim, aí vocês concordam que então, se nós temos mais literatura, se nós lermos mais, nosso imaginário vai ampliar mais, então isso vai fazer nós ficar mais inteligentes. Concorda? Concordo. Então vamos indo juntos. Vamos acrescentando conhecimento nessa sequência dialética. Tá? Então você parte desses pressupostos. Dessas, não é pressupostos, essas verdades, na verdade são crenças que nós vamos ultrapassar. Nós criamos assim. Se nós não concordarmos com o pressuposto, nós temos que recuar. Ah, literatura amplia imaginário? Não sei. Por quê? Bom, então vamos ver, vamos discutir atrás. Só vamos seguir quando estivermos de acordo quanto a isso. Por isso que fala que a dialética, a linguagem, todo mundo tem que estar afim da verdade. Porque se começar vocês falaram de falácias, não falaram de Schopenhauer? Sim. Então, o que é aquilo ali? Às vezes você está num discurso dialético, o cara não está muito afim de verdade, ele mete uma retórica. Ele só quer ganhar o debate, então ele vai usar elementos retóricos para ganhar o debate. A falácia é um elemento retórico injusto, né? Ilegal. Né? Mas é retórico. Ele chama de erística, né? Mas é retórico. Erística, mas é retórico. Ele está usando uma retórica injusta. Né? Então nós partimos de premissas aceitas por um público homogêneo. Na linguagem dialética, a gente tem que ter uma homogeneidade, senão não avança. Por isso que não dá para fazer dialética com inimigo político. Ideológico, por exemplo. Premissas são outras. As premissas são outras. Não tem como. Não existe discurso. Por isso que a linguagem política é essencialmente retórica. Você não convence pela Não tem como mudar, porque você está falando de linguagens, percepções, crenças, convicções. Melhor falar convicções, não crenças. Convicções antagônicas. Você teria que recuar. Vamos debater as bases para ver se a gente depois dá para discutir. Mas enquanto isso. Por mais que haja uma conversa amigável entre discordantes políticos, o que o senhor está dizendo então é que não ocorre a dialética porque não há intenção nenhuma de rever premissas. Não, por mais que, tudo bem, você acredita nisso? As premissas não são iguais. Se elas não são iguais, vocês não podem partir juntos. Então idealmente, vocês teriam que recuar para tentar ajustar. E o que está acontecendo então? Vamos supor, Alexandre é comunista e eu sou conservador. Nós estamos conversando. Pô, você acredita no quê? Não, acredita assim, tá. Pô, mas e assim, tal. O que está acontecendo aqui então? Se não é dialética, é o quê? Retórica. Só retórica. Posso chegar aí no meio e falar porque ele está querendo convencer dele e o outro. O estabelecimento de premissa é um nível retórico. Estabelecimento de premissa é dialética. Ele está tentando partir para a dialética. Vamos tentar acertar. Ele está sendo dialética. Vamos tentar fazer isso para depois começar, né? Mas desculpa, não professor. Na prática, você está dizendo que não acontece. Entendi. Professor, aí a gente chega no problema das bolhas, trazendo, né, para o dia a dia. Das bolhas que a gente tem nas redes sociais. Porque se a retórica ela impera, automaticamente as pessoas não estão buscando informação. Na verdade, elas estão buscando viés de confirmação. Elas buscam talvez a informação para confirmar o viés. Mesmo que isso não tenha não condiza com a realidade.
Psicologicamente é isso. Validação, né? Validação. Validação, Bom, né? a dialética ela não pode ser partidária. A dialética tem que ser isenta. A dialética tem que deixar a decisão para mais tarde. Mais tarde a gente decide. Vamos discutir primeiro. Mas assim, de certa forma, o discurso religioso ele não entra um pouco na dialética, porque todos eles têm uma certa crença. O pessoal está envolvido dentro de um certo culto. Porém, ao mesmo tempo, ele pode apresentar ou não sugestões. Por exemplo, você quer aceitar tal coisa ou você... Não, mas aí Ou não, depende de quem você está falando. Por exemplo, um sacerdote, Sim. ou um pastor. O discurso dele geralmente é retórico. Retórico, mas parem o preconceito contra o retórico. Né? É retórico. Você fazer um negócio, né? Sempre vai ter uma voz de comando. Um apelo. Agora, quando ele, por exemplo, a Idade Média cristã, ela começa a debater termos, inclusive, do cristianismo, mas já debate dialeticamente. Ó, a gente já crê assim, não é? São nossas convicções. A partir disso, vamos tentar desenvolver o conhecimento. Pense sempre assim, a retórica não traz conhecimento novo. A retórica não traz conhecimento Ela é novo. só para persuadir o que você já Persuadir. sabe. A dialética, a intenção é trazer conhecimento novo. Aí tá, existe cada discurso ali tem pode-se dizer assim, uma função. Sim, grosso modo é isso. Cada tipo de discurso. Grosso modo é isso aí. Eu vou trazer um exemplo do que acontece no meu dia a dia. Eu trabalho com comunicação e tem uma coisa que me incomoda no meu meio, me incomoda muito. São as certezas que todo mundo tem de assuntos que nunca meio estudou. De política, todo mundo tem certeza de tudo. Isso é uma coisa que me deixa louco. Então, bolsal. Não, porque... Mas no meio político é assim. Mas você pega assim, por exemplo, a guerra da Ucrânia. O cara, não, porque a OTAN, porque não sei o quê, porque o quintal de não sei o quê, e é isso. E você vê que o cara não tem sabe o negócio que do tá quintal dos Soros, né? Então, por isso que eu sempre falo contigo da questão do desenvolvimento da personalidade filosófica. Eu faço isso com meus alunos. Lá no canal do PH, eles abriram um canal de cortes, lembra? Canal de cortes. Aí na primeira vez pegou minhas aulas e tirou uns cortes legais e jogou. Porra, os caras começaram a encher meu saco. Porque os caras viam os cortes e depois, não é isso. Pô, mas pra entender isso, você tinha que entender todo o contexto. Aí eu falei, PH, não vai dar certo. Não vai dar. Pra mim, não. Porque eles trabalham mais com informação. Sim. Aí você pode. Ou comentário ligado a um fato específico. Aí dá pra fazer o corte. Mas uma aula, como eu dou, o que eu falo aos 40 minutos, é como aqui. Eu tenho que preparar durante uma hora antes. Já escolava, né? No Terra Plana. Não, colava o tempo todo. Só aquela parte para usar. Aqueles cortes do Olavo são. Mas só para eu chegar no ponto da pergunta. Então, assim, eu gosto muito de fazer o quê? Ter um contexto histórico para entender o fato. Que é uma das coisas. Mas é Então, semelhante. perfeito. Só que chega um determinado ponto que deixa... Então, acredito que aí a gente está falando de uma retórica. Porque eu estou trazendo um ponto de vista, uma perspectiva histórica sobre determinado assunto e coloco isso em evidência para um fato que ocorreu. Só que isso também... Pera um pouquinho. Aí não é um discurso ainda. Aí que é o ponto. Eu quero entender o que isso não é um discurso. Eu quero entender o que bicho que é que eu ando fazendo. Porque assim, aí é o ponto. Eu trago uma perspectiva histórica, às vezes trago duas perspectivas históricas para explicar um fato que está ocorrendo. Porque se eu for olhar só para o fato, eu não vou entender nada. Só que o que eu gosto muito de fazer que é uma coisa que isso parte da honestidade intelectual. Você vai fazer análise política, não é baseado em certezas, mas é nas perguntas corretas para chegar a uma resolução lá na frente. E muitas análises que eu faço, eu olho, chegamos a esse determinado ponto, não tem uma resposta clara. Você pode ter uma intenção aqui que é A, B, de personagem Y e X. Mas agora a gente precisa aguardar o desenrolar dos fatos para poder chegar numa resposta. Como que flutua dialética. Isso? Isso é dialética. Você está buscando conhecimento. Então sai. Porque como Se você chegasse e falasse assim, gente, é o seguinte, vocês viram aqui, ó, Putin invadiu aqui, certo? Então, agora vocês têm que levantar a bandeira contra o Putin. Aí você está sendo retórico. Porque você trouxe o fato que formou a crença comum, e aí você dá a voz de comando. Agora, se você falar assim, tá vendo aqui,
Junta esses dois. A partir disso, o que isso leva? Vamos pensar juntos? Com isso vai dar numa outra coisa. Essa outra coisa não é conhecimento novo? Essa outra coisa que tirou? Isso aqui então você fez um exercício dialético. Você botou as coisas e trouxe para um conhecimento novo. Porque justamente e aí junta outra coisa e leva para um outro conhecimento. Você está levando para conhecimentos novos. Dialética é conhecimento. É conhecimento novo. É agregar conhecimento. Retórica não agrega conhecimento. Porque o meu meio ele é totalmente retórico. Só que a retórica o tempo inteiro, ela esconde a verdade. Sim, porque você já tem as Por causa verdades do certas. recurso da eloquência também, né? Que vai da persuasão, né? Você E que é um problema. Porque aí por isso que você pega o livro. Tanto que o cara muito eloquente, ele pode convencer qualquer um de uma Por isso mentira. você pega a retórica do Aristóteles. Fazer parecer fato que não é. Acho que é isso que A ele retórica tá- do Aristóteles ele vai falar dos instrumentos para a persuasão. O ethos, o pathos, o logos. São instrumentos para persuadir, ou seja, instrumentos para levar as pessoas para fazer algo. Mas Isso é só uma curiosidade. Aí no caso da dialética, você traz conhecimento, né? Você vai Vai chegar ao conhecimento. adquirindo conhecimento por meio dela. Mas teoricamente não pode ser, estou falando, não correto também. Se você fizer corretamente, é correto. Não, sim, Mas mas você eu- pode mas eu errar. digo assim, Você pega uma premissa errada. Marx faz isso. Marx ele isso tenta que eu fazer ia falar, dialética. Olha, tudo é material. É esse exemplo que eu ia falar. Entendeu? Tudo é material. Então, assim, existe uma dialética materialista. Então, a sociedade, ela vai ter a luta de classes que vai dando uma outra coisa. Ele está fazendo uma dialética, porque ele está buscando um conhecimento, só que as premissas estão equivocadas. Começou com premissa errada, vai errado até o fim. Eu vou pegar um ponto que o senhor colocou então, assim, para meter um dedo na ferida do que uma discussão que tem hoje em dia. Ele chama todo mundo de senhor. Programação. Tem 20 anos, viu, né? Ele é monarquista. Ele também obriga o Roger Ele vive a com o chamar seu todo mundo de Sepúlveda. Ele sofreu acidente, por isso que ele está assim. A programação neurolinguística. Porque ela tem uma finalidade de A convencimento. programação neurolinguística é manipulação. Ela não é nem retórica. Porque a retórica... Mas a retórica não pode ser um instrumento da manipulação? Bom, mas na verdade os 4 discursos podem mas ser. A retórica não... PNL tá Então, a falando, retórica ela não tem é um manipulação. Não, eu sei que ela em si não é. Mas a pode ser um PNL, instrumento homem, pra deixa ele isso. explicar. Porque a PNL é o seguinte, a PNL você vai trabalhar com elementos escondidos. A PNL é, se vocês lerem lá o Richard Bandler e o John Grinder que trabalhavam com PNL, eles faziam hipnose. A PNL é hipnose na origem, gente. Você vê os primeiros lá, eu tenho o livro lá, o Sapo em Príncipe, ele descreve lá, ele está fazendo hipnose. E a PNL foi criada como instrumento hipnótico. Depois, eles mesmos venderam para a indústria, né? Porque a indústria, os caras, isso é legal. Eles Só uma dúvida. segmentaram tudo isso. Você fala que a manipulação ela é classificada nesses quatro. Eu classifico ela- como manipulação porque Então, mas assim, se eu falo contigo, uma coisa é eu mexer falando claramente o que eu estou falando, isso mexer com as suas emoções, você fala, caramba, isso mexeu, me persuadiu, eu fiquei, né? Minha mulher fala assim, Fábio, se você comer isso aí, essa gordura, em 5 anos você morre. Beleza. Eu falo assim, caramba, eu não quero te deixar viúva, né? Não consigo, pelo menos. É verdade. Não, eu entendi, mas é que eu não estou entendendo. Agora, eu não tô a sabendo como que eu PNL, vou- ela não ia fazer isso. É que eu estou sabendo como que eu vou classificar. Bom, se tem 4 discursos, seria que algo à parte, está no A meio. manipulação, ela pode ter uma aparência retórica, mas ela não é retórica, Tá. mas falácias. É uma aparência retórica. Eu falo assim, cara, você é um cara muito inteligente. Aqui eu estou fazendo o tal do rapport, né? Estou criando conexões inconscientes para te aí já é uma levar. manipulação. Então, mas é isso que eu tô falando. Mas qualquer Isso coisa é manipulação. que eu tô insistindo aqui, o que mais os marxistas fazem é usar a poética para manipular. Sim. É ir lá no... Poética para Aquele manipular. negócio que você falou no livro, Opa! poética. Poética para manipular? Opa, demais. Agora, Aristóteles, ele não está pensando nisso. Aristóteles tinha ideia de PNL, não tinha ideia de inconsciente. Isso aí é coisa nova, gente. Consciente é coisa nova. Mas eu tenho isso aí como manipulação, que pode ter uma aparência retórica, pode ter uma Ou aparência pode ter, científica. ou pode ter uma aparência poética. Poética, assim, direto. Lógico. A história do cinema é a linguagem poética usada com outras intenções. Sabe isso? Não é?
tempo todo, pô. Eu coloco no livro o tempo todo. É o empresário malvado, né? Todo empresário é malvado, todo isso aqui. Capitalismo é ruim, ganhar dinheiro é feio. E apela para sentimento. Mas ele não vai falar assim. Eu acho que quando você fala em tem poética, você sempre tem que perceber que melhores propostas é um do discurso visando mas ele não vai falar. Então, quando eu falo para você, Ele vai fazer isso por meio das impressões que ele vai doe para evocar. a ONU para ela ajudar as criancinhas da África. Ele está apelando para a sua ternura, para o seu sentimento. Eu considero manipulação É uma quando pedagogia. você impede o Pode ser ouvinte de se pedagógico. proteger. Quando você impede o ouvinte de se proteger, é manipulação. Na linguagem retórica, eu posso me proteger. Eu posso falar assim, Letícia, para de falar sobre isso. Não quero mais ouvir. Mas se ela estiver fazendo PNL, eu não vou perceber. Ela vai estar usando técnicas. São avanços de conhecimento que podem ser usados para o mal. A PNL pode ser usada para o bem? Pode. Eu acho ela sempre meio problemática. A partir do momento que o outro não sabe o que você está fazendo, para mim já é problemático. Essa é a minha questão. Mas que ela pode ser usada para bem? Pode. Teoricamente, No caso do rapport, você pode usar até o convencimento de uma compra, etc. não é convencimento. É vendedor, né? você vai manipular. Exatamente. A pessoa não está percebendo. Você está manipulando a mente dela. Não é convencimento, é a dialética. Dialética, gente, o que é? Nós falamos isso, mais isso, concluímos isso. Beleza? Concordam? Convenci vocês disso? Olha, gordura de picanha faz mal, tem dados aí que mostram. E se você comer, você vai perder aí 10 anos da tua vida. Pô, os dados estão aqui, beleza? Concordam? Concordamos. Convenci. A PNL vai fazer você comprar porque é bom. Você nem vai saber porque está comprando. Você acha, nem sabe que é bom. Por impulso. Professor. Mexe com a vontade, desculpa. O instinto. Mexe com a decisão na dialética. Ela vai dar. Não. Não. A decisão é retórica. A dialética você não decide nada. Tá. Lembra da gordura da picanha? Me convenceu da gordura da picanha. Parabéns. Mas vou continuar comendo. Não mexe com a decisão é retórica. Por isso que a retórica precisa ter elementos mais. Mexer mais com as suas emoções. Tá. Vou dormir de calça jeans, ferrou. Professor, A mulher falou assim, ó, Fábio, você vai comer picanha? Vai dormir no cachorro. Ela mexeu. Né? Aí eu falou muito forte, de uma forma tão forte que você não vai fazer. Não vou fazer, ela conseguiu me persuadir. Tá. Professor, pegando essa questão da questão até, de certa forma, moral da PNL que o senhor colocou, só que tirando a PNL indo para um personagem que é polêmico, mas que era um grande orador. Por exemplo, a gente tem o Adolf Hitler. Sim. Ele, independente do que ele pregava, ele era um retórico. Retórico, isso que eu retórico. Alguns elementos poéticos, às vezes, mas é retórico. É isso que eu percebo muita questão do elemento poético. Mas tinha retórico porque ele falava, ó, vamos fazer isso. Mas aí que tá. Existia o comando. Não tem nada de PNL no Hitler. Não tem. Eu só peguei a questão moral. É porque acho que a gente volta naquilo ali, porque na verdade a retórica, ela contém poética. É verdade. Falando desse ponto, sempre contém tudo atrás. Dá pra você usar até na linguagem científica. Você pega os discursos do José Sarney quando era novo, na rádio, uma vez eu ouvi, falei, nossa, eu vou votar nesse cara. Tem um ponto do Hitler, na retórica dele, que ele chama atenção. Porque é o seguinte, ele não dá o comando, ele aplica o exemplo a ele. Então, por exemplo, tem um discurso dele que é muito famoso, que ele fala assim, ele não fala nós vamos fazer tal coisa, ele fala eu vou aplicar o verdadeiro marxismo. E por conta disso, eu vou fazer isso. Sim, mas no fundo, ali está subentendido o comando e vocês vêm comigo. Entendeu? É porque ele usa muito esse recurso de trazer para si a responsabilidade. É um recurso. Mas às vezes também... Calma, homem, peraí, eu quero ver o professor. É o comando, mas tem um comando. Tem um comando. Por que ele está fazendo aquele discurso? Porque ele está falando, vocês vão vir comigo. Ou ele está falando assim, eu vou e vocês são a Alemanha. Que é o comando. Então tem um comando. Não precisa, às vezes o comando não precisa ser explícito. Mas há o comando. Ele era o belga que comandava os alemãos. Contextualizando. Ou então o comando o comando que é o seguinte. Eu vou fazer. E o que ele está determinando para o povo? Me acompanhe. Por que ele está falando que vai fazer? Isso, se ele fosse fazer e ele não precisasse de aprovação, ele não precisava falar, ele só fazia. Por que ele está falando? Porque ele precisa que as pessoas acompanhem ele.
mas outorgando para si uma autoridade que ele não tem, mas demonstrando que ele a tem. Etos. Mais ou menos o que Etos Maquiavel puro, propõe, retórico. né? Retórico. Maquiavel fala, atribua a si mesmo um poder que você não tem, e se todos aceitarem, esse poder é seu. Você criou o etos. Você criou a autoridade. Perfeito. Então a dialética, bom, é isso. E para terminar, a lógica. O que é a lógica? A lógica é a linguagem da certeza. É assim, você já tem as coisas certas, e do certo você apenas organiza para aquilo ficar certo. Não. É apenas demonstração. Demonstração. Estruturas também tem a ver com estruturado. Demonstração, ó. Certo? É isso, tá vendo isso? Basicamente, Isso com isso, dá isso. O problema é que... Mas assim, tem que ser algo que seja. Não tem que ter discussão. É experimentável. Tem que ser É experimentável. isso. comprovado, né? Isso, Tem que ser aqui, falseado. ó. Você percebe, isso com isso, Na verdade, dá isso. universais não, é Linguagem universal não, né? Sempre. Não, universal. Sempre 2 universais. mais 2? É uma causa 2 mais real. 2 igual a vamos dizer 4. Por que é lógico? Porque você não vai. Ah, não. Apesar que discutem tudo, né? É, Mas. Agora todo mundo Eu vou fazer uma Vai. pergunta bem específica em cima disso. Vamos pegar um romance, 1984. Quando eles falam, por exemplo, o cara tá lá torturando o Winston e convencendo, né? 2 mais 2 é 5. Ou aquela expressão, né? Guerra é paz. E aí? O que seria nesse Isso é ponto? poético. Eu acho poético também. Guerra é paz é poético. Ele não está ensinando nada. É poético. Poético. Mas é uma tentativa de aplicar. Poético, aí que tá. Poético com. É poético com uma vestimenta retórica, uma vestimenta dialética. Mas, ao mesmo tempo, não tem um elemento de lógica nisso, que eles tentam aplicar lógica. Por isso que eu disso? falo, nunca observem pela forma exterior. Não é a forma exterior que indica. A forma exterior parece, mas é só forma. É só, Entendi. observem o que aquilo está provocando, o que aquilo está trazendo. O efeito. O efeito. O que? Ó, a poética causa impressão. A retórica Persuade. persuade, a vontade. Volição. Né? Volição, ótimo. A dialética traz o quê? Conhecimento. Conhecimento. E a lógica? Traz o quê? Razão. Certeza. Hã? Certeza. Não? Ela já começa com certeza. Comprovação. 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 Na verdade, a lógica não traz conhecimento nenhum. A aplicação da praxis. A lógica é a comprovação daquilo que você já sabe. Vamos dizer, talvez o esclarecimento daquilo que já sabe. Não tem nada de novo na lógica. Se você está levando a novos conhecimentos, é dialético. A lógica não, você já partiu do certo. A dialética a gente fala assim, isso aqui é vermelho, isso aqui é transparente. Se a gente juntar vai dar o quê? Vocês sabem? Não sei. Bom, mas eu vou explicar. O vermelho juntando com o transparente vai dar e tal. Eu estou fazendo dialética. Agora você fala assim, olha, vermelho, transparente, se juntar vai dar vermelho com transparente. Trouxe algum conhecimento? Nenhum. Só trouxe uma verificação. Uma verificação. A linguagem da... Agora me diz, aonde tem linguagem lógica no mundo? Da ciência. Eles dizem que... Aonde? Na ciência? A ciência é confrontação. A ciência de dialética. Na ciência experimental. pelo Seria. menos, né? Não, mas mesmo na Se experimental. você juntar Não. óleo com água, Não, porque ele está fazendo hipótese ainda. Ele não sabe. Ele ainda está buscando conhecimento. Tá. Ele está fazendo experimentação. Aquilo não é um discurso. Dialética, né? Dialética. A ciência é uma dialética. Não. Praticamente assim. Idealmente, A música tem você variação. tem a linguagem. Não, música é matemática. Música é poesia. Apenas. Mas o discurso musical é poético. Não, eu tô falando da questão. Sim, você tem a estrutura, Construção, sim. estrutura, não da. Mas o discurso é poético. Porque ele está causando impressão. Impressão. A linguagem lógica, idealmente eu consigo pensar a linguagem lógica, mas na prática você não vai ver ninguém fazer. Não é que não existe, pode existir. Pode fazer isso que eu estou fazendo. Mas ele não serve para muita coisa. Então quase ninguém vai usar
linguagem lógica. É muito difícil. Por exemplo, se nós somos cientistas, né, mesmo numa conferência científica, eu ainda vou trazer elementos dialéticos. Vou trazer elementos dialéticos, porque às vezes os conhecimentos que eu estou trazendo, as premissas não são de conhecimento de todos. Geralmente, uma conferência científica, você vai avançar para os outros. Falar o óbvio numa conferência científica é muito chato. Mas a lógica é o óbvio. É o 2 mais 2 igual então, a 4. ela nunca vem pura. A linguagem lógica nunca vem pura. Ela sempre Dificilmente. vai estar misturada. Se ela vier pura, é uma linguagem assim, que não acrescenta nada. Porque você sabe, eu sei, a gente só está... Mas quando eu faço um discurso lógico, eu estou esperando o que com ele? Comprovar. Eu estou colocando para a outra parte falsear o que eu estou falando? É isso? Não, quando eu faço um discurso lógico, eu apenas estou... Demonstrar. Estou demonstrando aquilo que a gente já sabe. A demonstrar o que já sabe. Só que ele sozinho não serve para muita coisa. Ele não serve para muita coisa. Por exemplo, o Mas professor qual é aqui o da sala de propósito? aula está dando aula e falando, Demonstrar. aqui acontece isso e isso. Demonstrar. Então, Demonstrar. Demonstração. Discurso lógico é demonstração. Mas se o meu objetivo é demonstrar, significa que o outro ainda não Ele já sabe, disso, ele já não sabe as premissas. Ele pode não saber visualmente. Um vídeo tutorial. Bom, é um discurso que pode ser Um lógico. discurso lógico. O livro, por exemplo, do professor Olavo, que eu lembro que uma aula ele falava, foi no qual, não lembro onde foi, que ele falava que ele começava a escrever e aí ele ia ganhando a tese dele. Ele está fazendo dialética. Dialética. Ele falou que era assim que se escrevia os filósofos. Todos. Aristóteles escreve dialeticamente. Todo mundo escreve dialeticamente. Tá. Os filósofos modernos, Locke, Hume, estão sendo dialéticos. Nunca vão usar a comprovação. Eles têm a pretensão até de que estão fazendo, mas se você para observar, fala, não. Você está me trazendo novos Notícia de conhecimentos. jornal, por exemplo, artigo, eu posso fazer a dialética. A gente fez o exercício lá do Schopenhauer, a gente pegou a notícia e falei, a gente pode usar, por exemplo, o esquema de escutácio e escrever um artigo. Aí eu mostrei para eles como a gente conseguia. Sim. Não sei se está certo. Sobre discutácio. A gente conseguiu escrever alguns artigos. Isso mesmo. Pode ser usado. Só para ver se eu entendi direito a função do discurso lógico, né? Imagina um professor na sala de aula de ciências ensinando para a criança. Crianças, água e óleo não se misturam, tá bom? Tá bom. Vamos provar. Aí ele mistura. Mas ele passou do conhecimento primeiro. Sim. Se ele chegasse e só juntasse água com óleo, não faria diferença nenhuma para as crianças. Não serve para nada. Ele está fazendo a verificação. Precisa de outra coisa antes, precisa de algum dos discursos antes. Sim. Perfeito. Mas ele está fazendo. Ali é um discurso lógico. Vamos verificar. Tá vendo? É isso. Sim, então, mas antes é o discurso que traz conhecimento. Sim. Retórico ou dialético. Sim. Não, ainda é lógico, porque ele não está fazendo o exercício dialético. Ele só está informando. É isso. Se misturar água e óleo, não se misturam, tá? É mais ou menos quando a mãe fala pro moleque não colocar o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada. Por quê? Porque eu tô mandando. Isso é lógico. O fogo queima. Não, ele está fazendo retórico, porque é o que eu estou mandando. Mas quando ela informa, se você colocar o dedo na tomada, vai tomar um choque. Isso é lógico. Dar a informação é lógico. É lógico. Perfeito. É lógico, porque você não está fazendo um exercício de conhecimento. Se a mãe virasse pro filho e falasse, se a gente botar o dedo na tomada, vai acontecer o quê? Eu não sei. Lá tem energia. Então, aqui tem um corpo que toma choque. Então, provavelmente, se ela fizesse esse exercício, é dialética. Agora ela fala, se você botar a mão, vai tomar choque. Isso é lógico. Então os professores fazem discurso lógico em sala de aula. Às vezes lógico. Às vezes. O discurso lógico é o discurso do professor. Idealmente seria, isso. Pronto, é o discurso do mestre. Só que muitas dependendo do mestre. Sim, mas assim, idealmente o professor ensinando a criança, 2 mais 2 dá 4. Teoricamente isso é informação que é lógico, né? Deixa eu ensinar que 2 mais 2 é 4. A criança não sabe. Agora, pra gente fechar, que eu não queria deixar passar assim, então vocês perceberam que existe uma crescente de credibilidade. O discurso poético é menos crível e o discurso lógico é mais crível. Né? Já passou da hora, mas só para vocês pensarem, uma coisa prática que eu desenvolvi com meus alunos é pensar os discursos aristotélicos na própria fala. Às vezes nós temos dificuldades de nos aprofundar naquilo que nós estamos falando, e passar aquilo que nós estamos falando. Então, comecem a pensar as falas, as afirmações de vocês numa crescente crível. Eu gosto de fazer muito esse exercício. Então, por exemplo, se eu falo assim, escovar os dentes é bom. Escovar os dentes faz bem. Que nível que eu estou? Dialético.
Não. Lógico. Lógico, mas eu também posso dizer, É lógico. escovar os dentes é muito legal. Tá com a premissa. Ficou poético, muito legal. Escovar os dentes faz bem, é gostoso. Legal. Faz bem, gostoso. Mas no sentido bem desapoiado, tudo bem. Então vamos nos aprofundar. Então pense um pensamento, todos os pensamentos de você, como um aprofundamento nos discursos. A própria fala. Tá bom. Por que faz bem? Aí já é dialético. Não, vamos pro retórico primeiro. Porque você vai ter dentes brancos e alto puro. Mexer com a... vai ter uma saúde bucal legal. Então nós entramos no retórico. Bom, mas por quê? Porque escovar os dentes elimina as bactérias. Opa, dialético. Dialético. Trouxe um conhecimento. Por que eu vou ter saúde bucal? Foi no dialético. Não, mas por que elimina as Não bactérias? entraria no lógico, não? Não. Porque você estaria entregando já uma informação. Não, porque assim. Por que elimina? Não, é que tem Mas pressupostos por que escondidos ali no meio. Eu tô pulando, óbvio. Por Né? que tirar as bactérias? Por que tira as bactérias? Agora, O que elas causam? por que tira as bactérias? Porque a pasta de dente tem flúor e o flúor tem elementos que comprovadamente científicos. Aí eu cheguei no lógico. Mata as bactérias. Tá entendendo? Isso não é perfeito, Aristóteles, mas é um exercício que eu faço pra gente. É muito útil. Naquela estrutura oratória eu ensino isso para meus alunos. Essa lógica não dá para partir de um pressuposto dialético e finalizar com lógico. Dá. Retórico, lógico. Em tese deveria ser sempre assim. Mas é um exercício muito bom. Só que às vezes os caras param na retórica porque não interessa. Né? Isso, mas é um exercício muito bom para cada um fazer consigo mesmo. Isso é um teste de conhecimento para vocês. Porque nós temos na nossa vida milhares de afirmações que nós fazemos que nunca paramos para pensar. A gente só está repetindo e nem A sabe. gente tem um monte de pressuposto que a gente nunca parou para pensar. Eu vejo isso com meus alunos o tempo todo. Faço exercício assim, ó. Vamos lá, vamos fazer um exercício. Qual é o tema? Fazer planejamento financeiro é importante. Legal, concordo. Planejamento financeiro é importante. Fala, por quê? Aí já começa. Como assim tu não sabe? Tu está fazendo uma afirmação e você não sabe nem por quê. Mas ela tem a convicção. Por quê? Planejamento financeiro é importante. Porque organiza o seu dinheiro. Legal. Por que organiza o seu dinheiro? Por que você está falando que organiza o seu dinheiro? Aí começa a dar tilt, né? Aí o aluno fala assim, caramba, não sei. Mas aí se você força um pouquinho, ele vai pensar e vai falar, porque eu vou separar direitinho o que é prioritário, o que não é. Ele para pensar. Aí ele já... Mas, peraí, só uma pergunta. Quando você faz o planejamento, assim, na minha mente, tá? Quando você faz um planejamento financeiro, você já pensou tudo isso? Eu já pensei tudo isso. Não. Aí é que tá. Isso, a tua Aí pergunta... você planeja para objetivo. Você pensa... Então, é isso que foi legal a tua pergunta, porque era o que eu ia completar. Desculpa. Não, mas foi legal a pergunta. Porque é o seguinte, aí se você força um pouquinho, a pessoa vai respondendo e vai chegar lá. Mas às vezes demora para chegar nessa resposta. Não é uma coisa que estava na consciência. O petista vai demorar muito. Provavelmente. Calma aí, calma. Aí então o que a gente conclui disso? Que a gente tem um monte de pressuposto. Um monte de coisa que a gente tem certeza. Mas a gente não parou para pensar por que tem certeza. Quando a gente para pensar, a gente vai descobrindo. E a gente conclui então o quê? Que não é que essas certezas estão erradas ou que a gente não saiba. Mas elas estão lá dentro escondidas. Então esse exercício faz você trazer à tona verdades que você já tem. Isso é o valor da intuição. Isso se chama intuição. Você fala assim intuitivamente. Não. Fazer o planejamento financeiro é importante. Isso é intuitivo. O que é intuição? É a verdade que você sabe de maneira patente, mas você ainda nem sabe por quê. Mas se você fizer o mergulho, você vai trazendo à tona. Isso é um exercício maravilhoso, gente. Maravilhoso. Para vocês ficarem assim, desenvolverem mais a inteligência e trazer argumentos para aquilo que vocês falam. Isso é impressionante. E isso é baseado nessa ideia aristotélica, né? Do mais crível para o menos crível, do menos crível até o mais crível, um aprofundamento. Então eu sempre gosto de olhar esses discursos aristotélicos como um aprofundamento na credibilidade.
Quanto mais eu vou perguntando, mais eu vou buscando, eu vou chegando mais fundo no crivo. Eu posso começar com uma afirmação assim, bem poética, mas eu vou me aprofundando até chegar lá no fundo. Isso não é pensamento socrático? Qual a diferença para Não, o aristotélico? socrático ele envolve, o socrático ele vai usar tudo isso, mas o socrático ele é mais ideias, né? Ele vai combater ideias, vai fazer disputa de ideias. E Aristóteles é mais prático. Nem fazendo a disputa de ideias. Veja que eu não estou trazendo conhecimento novo. Ela tocou nesse ponto. Não estou trazendo muito conhecimento novo. Eu apenas estou mergulhando num conhecimento que está lá dentro, que eu ainda não trouxe à tona. Tá. É um mergulho na credibilidade. Esse foi um insight que eu tive quando eu comecei a construir. Eu falei, pô, isso aqui são os discursos aristotélicos para dentro. Você vai dentro, é como se você mergulhasse no discurso aristotélico. Começa no poético, retórico, dialético, até chegar lá no lógico. É uma maneira legal de desenvolver. Teve uma expressão que eu achei muito interessante que tinha ali no seu livro. Você fala dos tempos imemoriais. Né? No sentido de, assim, a sociedade se conserva muito mais dos tempos imemoriais do que aquilo que ela pode apresentar de original. Ela estava falando, planejamento financeiro. Em algum momento você ouviu essa merda aí, sei lá, estamos há décadas ouvindo isso. É bom que se faça isso. Mas aí vem aquele jovem lá, pentelho, né, pensamento crítico. Mas por quê? Por quê? Por quê? Só que dentro desses pensamentos imemoriais, daqui a pouco a sociedade nem sabe explicar por quê, ela só faz. Isso é quase junguiano, né? É quase... Mas eu achei interessante esse negócio que você falou, dos tempos imemoriais. Que pega aquele negócio, inclusive, que você falou. O cara lá te falou, o negócio da lógica lá, que no momento você não tinha os elementos para explicar. Mas eu sabia que embora estava que, errado. talvez, não sei se a expressão era, logicamente, por tudo que está posto, você soubesse que tinha razão, mas você não tinha... Estava imemoriado já. Quer dizer, isso é importante porque mostra que a gente tem muito conhecimento já. Não é o que se chama do consuetudinário, vamos dizer assim, que vai ao longo dos tempos. Tem a ver. Entendeu? Quem fala muito disso aí é o Hayek. O Hayek pegava muito nisso. Tanto que os próprios austríacos não gostavam dele por disso. É o conhecimento espontâneo da sociedade. E não é bem espontâneo. Não, né? Depois ele chamou de cataláxico. Mas está ali, você não está vendo, mas está lá. Mas está lá, exatamente. Você nem e sabe por enquanto, mas na hora que alguém perguntar por quê, te escapa o quê? O discurso. Mas tá lá. Você não sabe explicar por quê. Mas está lá, é verdade. Entendeu? O discurso poético é muito disso. Aquele discurso poético da religião antiga é isso. Está lá, é verdade. Aí você vai perguntar para qualquer um, não sei. Os deuses existem. Por quê? Não sei. Isso parte, né, do que está, né, para depois ir para o conhecimento mais, chama, né, do que já é, né, comum, né. Às vezes você parte de um conhecimento intuitivo que tem a ver com a poética. Parece que a história, não lembro que livro que era, que ele fala que todo conhecimento parte da intuição. Então, exatamente. Eu achava que era sempre o deslumbramento, né. O deslumbramento ele fala pro começo da filosofia. Tá. Né? O deslumbramento é assim, caramba, o que é isso? Vamos ver. Deslumbramento. Agora, a intuição começa às vezes do conhecimento, é o que ela falou. Já sabemos isso disso. é bom. Por quê? No começo, é a intuição. Você tem que partir de algum lugar, cara. Se você começar do zero, você não tem nem... A ciência, gente, a ciência ela parte da intuição. O que o cientista faz? Ele fala assim, uma hipótese, poxa, se eu juntar esses dois elementos, eu acho que vai dar isso aqui. O que é isso? A intuição. Aí ele vai partir para a experiência para tentar comprovar a hipótese intuitiva dele. Agora, não existe intuição do vazio, tá? Para você intuir, você já tem que ter todos aqueles elementos dentro de você. Para o cientista intuir, ele já tem que ter os conhecimentos científicos. Para vocês intuírem que planejamento financeiro é bom, você já tem que ter sofrido para não pagar contas, já tem que ter se dado mal. Você já tem. A intuição, ela não parte do zero. O conhecimento está lá dentro, só que você não organizou. Então, parece que ele vem à tona. E você começou no início falando que todo conhecimento tem que partir da experiência. É isso, seria esse ponto. Né? Porque o Ricardo Krieger fala até do ponto, né, que o ponto ele tem que causar uma impressão, e ele faz um estudo lá nisso aí, e ele pega que o ponto ele vai sempre em duas histórias, e elas se cruzam. Né? Então acho que é mais ou menos isso daí, né, que você vai causar impressão. Seria o poético primeiro, você falou isso que é o poético primeiro, você vai causar impressão, que seria uma impressão que ele
que estaria ali, que seria uma intuição, seria isso? Seria uma intuição. Seria uma intuição. Que é a intuição dele, do próprio artista, né? Por exemplo, eu quero influenciar na cultura, assim, por pontos curtos. Daí eu vou pegar uma intuição que eu Vocês já perceberam que todo artista que fala que quer influenciar a cultura, ele não influencia? Então eu estou no caminho errado. Posso falar? Ser honesto? Tá mesmo. O artista, ele nunca pensa nisso. O artista, ele quer expressar. Eu ando lendo isso. O artista, ele quer expressar. Ele quer compartilhar impressões. Eu achei que era falso isso. Não, falso é o outro. Se você começa já com intenção retórica, como é que você vai ser poético? Sua arte vai ser chata pra caralho. Professor, Música, do que tem música mais chata do que música engajada? É primeiro coisa pra mim insuportável. isso. Primeiro é pra mim, aquilo é isso. Não é pra você, é compartilhar a sua impressão. Claro que você pode pensar no público, mas você vai compartilhar a impressão. Tá. Você tem que conhecer o público até para que ele seja tocado. Tá. Quando você escreve um filme, você não escreve um filme para você. Você escreve um filme, mas imaginando, caramba, isso vai causar impressão. Tem um amigo meu que ele escreveu um romance conservador. Puta, romance chato. Muito chato, porque você quer ser conservador. Não, deixa você conservador, deixa que o romance flua. Você acha que Caravaggio tava querendo tomar birita. Caravaggio era quase um mendigo, pô. Morreu na rua, brigando na rua. Mas por que ele pintava? Porque ele não estava preocupado com o passado, ele estava pintando. Você pega os músicos clássicos, que estavam querendo causar impressão, eram todos metidos, né? Bach era metido, Mozart era metido, tudo metido. Mas por ser metido, eles queriam causar impressão. Ó. Sente a minha música, sente. Era isso que eles estavam fazendo. Eles não estavam assim, vou fazer a música, vou mudar o mundo. Cacete, vou mudar o mundo. Estava preocupado com isso. A não ser que ele pensasse em mudar o mundo, impressionar o mundo. Impressionar. Tudo bem. Aí o artista megalomaníaco às vezes dá certo. Né? Vou impressionar o mundo. Mas o artista que quer mudar o mundo intelectualmente. Que é o que o Chesterton não, vai faz, ser filósofo, né? vai ser então outra coisa. Né? Ele quer o Tolkien, né? No livro sobre histórias, né? Foi que ele fala que tem que provocar o deslumbramento com aquela toda a técnica dele lá, né? Que ele faz até impressão. Ele provoca a impressão que seria o O deslumbramento. que vai acontecer que a impressão já está meio fora do objetivo. Vou colocar um problema. Mais um? Essa hora, Paulo, 7 horas da noite. Não, mas eu acho que é simples. É só para entender especificamente onde que isso vai se encaixar. Vou pegar a questão da ideologia de gênero. Mas aí, mas a questão não é a ideologia de gênero em si. 7 horas. Não. Daqui a pouco vai vir acabou o horário. Não, mas assim, o problema não é a ideologia de gênero em si, é a intenção. Porque assim, eu vou usar um determinado discurso para convencer as pessoas, certo? Da questão de gênero. Só que a minha intenção intrínseca não é discutir o gênero, é fazer com que isso gere uma situação para eu atingir um outro fim escuso. Isso se encaixaria na retórica? Então, não sei se deu para entender o problema. Deu. Porque é o que acontece. Então, o problema é você analisar. Uma coisa é você analisar o discurso, outra coisa é você analisar a intenção. Intenção é uma questão psicológica. Eu posso analisar, eu posso falar assim, ele está fazendo um discurso dialético com intenção retórica. Para Aristóteles, ele não está muito preocupado com a intenção interna. Ele vai analisar a intenção do discurso que ele vê. Ele não vai falar assim, esse autor aqui, lá no fundo do coração dele. Ele não vai fazer isso. Ele vai falar assim, esse texto aqui, ele tem uma intenção que é evidente. Então, se você pega, vamos discutir o gênero, começa a trazer pressupostos, trazer ideias se combatendo, trazendo novas ideias, ele está fazendo dialética. Pode ser tudo errado, premissas equivocadas, mas a forma é dialética. O discurso é dialético. Só que ele dentro ele pode estar com uma intenção filha da mãe. Talvez nem retórica, às vezes manipulativa. Então, aí que é o ponto. Porque assim, uma coisa que eu faço muito quando eu estou discutindo com o revolucionário é o seguinte, eu sei qual que é a intenção dele. Então eu não debato as premissas deles, eu demonstro a intenção.
essa minha atitude é o quê? Essa sua atitude é... Demonstrativa. Não é dialética. Não é dialética? Não entra na retórica, não. Não entra na retórica. Você está tentando chegar a um fim. É retórica, mas é uma retórica... Não é bem uma retórica. É demonstrativa, não é? É uma briga de rua. É uma Não, briga de o que rua. acontece Não é, porque assim, não é que... Quando Aristóteles está falando de discurso... Nem tudo se encaixa nos discursos. Não, porque quando Aristóteles está falando de discurso, ele não está falando de todas as falas humanas. Isso aí pode entrar numa sofística, numa erística, depende, aí é outra coisa. Na verdade, você está tentando desmascarar o quê do cara? O ethos dele, né? Você fala, esse cara não tem autoridade para falar o que está... Os discursos aqui, os 4 discursos, pressupõem o mínimo... Aí vai pro ad hominem, né? Você não está mais falando do assunto. De boa vontade. Não é ad hominem. Porque eu me atenho à finalidade da intenção de onde você quer chegar. Não você sabe que ele não indivíduo está na em si. Isso não se sinceridade chama do ad propósito. hominem, isso se Não é chama ad hominem. ad persona. Ad persona. O pessoal confunde. Porque Ad hominem, ad persona é quando você ataca a pessoa. Ad hominem é quando você ataca as ideias da pessoa. Você usa as ideias dela contra ela. Isso é ad hominem. A pessoa usa ad hominem como tudo, né? esse negócio do ethos, do pathos e do... Qual que é o terceiro? Logos. Do logos. Só se refere à retórica? Retórica. Só a retórica. Retórica. Então acho que é no ambiente da Não é retórica. mesmo. retórica, mas tem elementos sofísticos. Porque e ali tal. ele quis, outra- ele briga de quer rua claramente mesmo. derrubar mesmo que ele esteja com razão, Até derrubar porque, a autoridade que ele presta está atenção, falando. Não, é? você não está fazendo um discurso. Não. Isso é um combate. Sim. Entendeu? Discurso é você pegar e levar do começo ao fim. Uma palestra, um discurso. E você nunca vai Ali conseguir você tá, chegar pá, no pá, dialético. filho da puta. Porque os revolucionários é isso que eles fazem. Eles colocam falsas premissas para você ficar perdendo tempo ali com ele, enquanto do lado vai passando carretas e carretas e Mas aí carretas tem de subversão. Aristóteles não analisa comunistas. Ele analisa gente normal. Ele analisa gente normal. Eu esperava que ia virar essa coisa. Senão ele teria criado 5 discursos. Gente, preciso acabar. Ficaria até altas horas, mas tem horário aqui, senão eu vou pagar mais uma mensalidade. Mais uma horário. Só uma pergunta, professor. A dialética e a retórica, ou melhor, a retórica e a dialética, eu tenho a impressão que é uma linha meio tênue, ou não? Muitas vezes, poética, retórica, dialética, às vezes elas estão ali, tênue mesmo. Tem que analisar com cuidado. Voltando para o lado científico, também aquela frase do Einstein é bem forte, né? Ou seja, a imaginação é melhor que é mais importante que o conhecimento, né? Podemos fechar com ela. Até porque ele foi... Resume bem a aula. Não, mas peraí, aí me permitem... Não quebra. Pô, acabou. Não é isso não. É só o negócio. Por que ele falou isso? E é muito foi interessante ele fazer essa pergunta, tem a ver com esses discursos todos. Ele falou isso logo depois que a porra do experimento lá que ele tinha junto com os outros lá, que ia dar certo, que ia provar o que eles estavam falando.